aprendendo, gente. Então tá. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Quem está chegando, chegou agora por último. A gente está começando mais um Salve ao Cinema. O Salve ele é um evento do GPA, que é um grupo de psicologia analítica, que tem uns 20 anos de caminhada, mais ou menos, e se reúne toda terça-feira para estudar psicologia analítica. E toda última terça-feira do mês, a gente realiza esse evento, que se chama o Salve o Cinema, né? É um evento, a ideia desse evento é trocar olhares com variadas áreas do conhecimento, né? Então, já passou gente do teatro, já passou gente de várias artes, na verdade, de ambientalista, pessoal, né? Professor. Então, assim, temos várias trocas nesses anos. E hoje a gente está aqui com o Sávio. Daqui a pouco eu vou apresentar ele, é o Sávio Teixeira. Daqui a pouco eu vou apresentar ele mais extensamente. Entretanto, cadê? Ah, tá. Eu preciso falar que a gente também tem as parcerias. A nossa parceria é com o SESC, a Fé Comércio, com o SENAC, com o Centro de Hermenêutica do Presente Uni, com o Centro de Vivência em Psicologia, com a DIDIO e também com os trabalhos das nossas comissões, né, do grupo internas, que tornam possível esse evento hoje. Agradecimento a todos. E hoje a gente está com o Sávio aqui, que ele trouxe o filme Wall-E para a roda, né? O Sávio ele é ambientalista, diretor-presidente do Instituto Ecoflora de Atividades Ambientais. Em 2002, ele criou o projeto Pão de Açúcar Verde, com o objetivo de reflorestar as áreas degradadas do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Em 2010, adotou oficialmente 2,5 hectares no local, onde promove mensalmente mutirões de plantio com voluntários, com o objetivo de desenvolver a consciência ambiental e a cultura do voluntariado, né? Em 2019, ele foi homenageado com moção de aplausos pela Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, e em 2017 recebeu o prêmio Mosquetão de Ouro, na categoria Montanhismo e Ação Local, concedido pela Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro. Sávio, a gente, depois se você quiser, você fica à vontade para falar um pouquinho desses trabalhos. E a gente tem o costume de receber o nosso convidado com... Deixa eu conseguir aqui abrir a tela. Com alguma coisa poética, né? E a gente gostaria de oferecer a você uma poesia do... Deixa eu dar um pause aqui. Do Braulio Bessa, que se chama Um Grito em Defesa da Natureza. Deixa eu colocar. Vocês estão vendo? Estão ouvindo? O áudio não. não está ainda não, Ana. Não Está sem áudio. Ixi, Maria, o que será que é? Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver. Foi? Não. Eu vou colocar só o áudio aqui pelo meu celular, então, pra gente não... Ana, tenta tirar o teu fone de ouvido. Ah, será que dá? Não sei, mas... Está sendo... Foi? Ah, obrigada.
Os repentistas de viola no sertão sempre defenderam muito a natureza. Luiz Gonzaga cantou a natureza. Patativa do Assaré, grande poeta nordestino, defendeu a natureza através de poesia. Eu me inspiro muito nessas pessoas. Por isso que eu escrevi um grito em defesa da natureza, que diz assim: a terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. Se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra. Povo, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa: será que o homem pensa e o bicho é irracional? Então já foi problema humano. E hoje ela castiga a solidão, a ocidão. Quer saber que precisamos reciclar a mente do ser. Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela, basta ser inteligente, ela precisa da gente. O clarão de uma queimada não clareia, eu asseguro nada, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente, se não mudar o presente, vai existir. Depois disso, o pai dele perdeu o emprego e eles se mudaram para o estado vizinho, o Delaware. Joe Biden's daughter. O fato de ser negro mudou a personalidade de Biden, porque desde muito cedo ele soube como ser vulnerável e teve que trabalhar duro para superar obstáculos. O jornalista Ivan Osmond escreveu um livro sobre o candidato democrata. Nada, não vai criticar quem faz. No adolescente, ele conseguiu um emprego como salva-vidas. Tem um jornal, alguém escutando o jornal. Também não precisa nessa grande história política de Joe Biden desde o primeiro cara. Não estou conseguindo mais ouvir, Aninha. E tem um jornal também, nacional, interferindo. Peraí, deixa eu voltar. Gente, alguém está com o microfone ligado. Com certeza. Não sei se a pessoa está se dando conta, o administrador pode bloquear o som também. Eu vou colocar a tela aqui. Aos 29 foi eleito um dos senadores mais novos da história. Amigos, tem alguém com o Jornal Nacional aí, captando o Jornal Nacional. Ela e a filha E forte. morreram. Com ele, ficaram os filhos Hunter e Bob. Como é que eu faço? Gente, desculpa aí, mas tô... Aninha, vai em participantes, acha a Sandra Vila e clica no microfoninho dela para fechar. Em direção à capital Washington para trabalhar. Cerca de 2 horas de viagem. O microfone dela está desativado já. Não, tá ligado aqui. A gente pode arranjar um novo senador. Não é a Sandrinha, é a Sandra Vila. Pronto. Perdão. O Ana. Deixa eu ver. Oi, Ana. Pode falar, Beth. Oi. Ana, quer que eu coloque só o som aqui? Assim, eu acho que libera, pode ser? Eu coloco aqui o som, porque daí não precisa compartilhar a tela, e eu acho que de repente, a gente até pode fechar o olho, tá? A gente pode fechar o olho para poder tá ouvindo, né? Eu acabei de achar aqui o vídeo, pode ser? Pode sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Os repentistas de viola no sertão sempre defenderam muito a natureza. Luiz Gonzaga cantou a natureza. Patativa do Assaré, grande poeta nordestino, defendeu a natureza através de poesia. Eu me inspiro muito nessas pessoas. Por isso que eu escrevi
um grito em defesa da natureza, que diz assim: a terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê valor na vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste. Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. Se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra. Meu povo, obrigados a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa, será que o homem pensa e o bicho é irracional? A poluição já foi problema no centro urbano, porém hoje ela castiga do sertão ao oceano. Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava muito bem dela, basta ser inteligente, ela precisa da gente e a gente precisa dela. O clarão de uma queimada não clareia, eu asseguro, o fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. O socorro é urgente, se não mudar o presente, nem vai existir futuro. Para que banheiro de luxo? Para que banheiro de luxo sem ter água no chuveiro? Para que restaurante chique sem comida, companheiro? Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta com bandeira, com cartaz. Tem gente que nem se importa e diz que está tudo em paz. Uma dica, camarada. Se você não fizer nada, não vá criticar quem faz. Sou apenas um poeta, sei que não sou cientista, porém não preciso ser um doutor especialista para saber com precisão que nessa grande extinção ninguém escapa da lista. Grito pela natureza através da minha arte, receba minha poesia, reflita e não a descarte. Guarde dentro de você, depois faça a sua parte. E é isso, Sávio. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade. Obrigado, Aninha. Quero agradecer aí o convite do GPA, Elizabeth, Ludmila, minha querida amiga, fez essa ponte, estendeu esse tapete. E é um prazer, gente, estar aqui, poder, de alguma maneira, contribuir com esse diálogo, né? E trazer um pouco da minha experiência na área ambiental, que é a área que eu atuo. E há 18 anos, a gente tem um projeto que foi iniciado com uma coisa bem artesanal, voluntária, né? Mas, acima de tudo, né, um trabalho realmente assim, artesanal, fora de qualquer padrão, conciliando com o meu trabalho profissional na época, em 2002. Eu vinha também de um história de montanhismo, praticando escalada, caminhadas, essa passagem, né, por áreas que eu desfrutava, eu curtia demais, era minha, tudo é muito perto, a gente, o Botafogo tem o Pão de Açúcar, né, que é o monumento natural, a, sei lá, 1,5 km, 2 km, né? Corria lá, fazia uma escalada rápida, um amigo, e voltava a tomar banho e ia trabalhar. Então, é uma região assim que era, né, literalmente assim meio que meu quintal mesmo, né, por a gente morar em prédio, né, e tem essa facilidade, e desfrutava, né, eu desfruto ainda. E muitas áreas eram cercadas por capim colonião, uma espécie muito comum aqui, né, aí também, né, por causa de pastos e por causa de propagação natural também.
E com isso, os incêndios periódicos, porque aqui tem uma história com balões muito forte, muito antiga, muito tradicional, da qual as pessoas têm muita dificuldade de se desvencilhar, mesmo agora, que é, obviamente, ilegal, né, proibido. Então, esses balões caíam, provocavam incêndios, enfim, era aquele sofrimento ver aquela região, de vez em quando, destruída, né, a vegetação destruída. Então, eu resolvi colocar a mão na massa, fazer alguma coisa por essa região, um trabalho pequeno, de formiguinha, mas que, ao longo do tempo, ele se mostrou muito acertado, uma decisão acertada, e a continuidade do trabalho, ela deu um resultado bem interessante, né? A prefeitura apoiou a gente, fornece as mudas. Eu fui, aos poucos, conseguindo voluntários, né, que aderiram a essa causa e, obviamente, interessados também na melhoria da região. E a gente conseguiu, com isso, um banco, vamos dizer assim, de 2.000 voluntários hoje cadastrados, que todos os meses eles são convidados a participar desses mutirões, porque eles são mensais, sempre no primeiro domingo do mês, e um número lá que a gente não deixa passar de 30 também, porque a gente não quer causar um impacto, né? Não deve, mas nós dizemos causar um impacto negativo na área que está em recuperação. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Então, a gente tem todo mês um grupo, né, entre 20 e 30 pessoas que vão, cada um leva a sua muda, faz o plantio, e as pessoas vivem essa experiência de fazer uma interferência positiva numa área natural, né, um plantio, no caso, e se sentem, né, e são, de fato, agentes de uma transformação mínima, vamos dizer assim, mas que, ao longo do ano, só nesses mutirões, a gente conta 300 mudas, mais 360 mudas. Então, o que parece muito pequenininho no evento mensal, né, multiplicado por 12, a gente tem aí um evento, né, um volume interessante, mas não é tanto isso que importa nesse caso, né? O que se busca com isso realmente a participação cidadã, a consciência ambiental e, permeando tudo isso, de alguma maneira, significando tudo isso, a educação ambiental, que é realmente o que muda o comportamento das pessoas, a postura, né, que faz a diferença em termos de cidadania e vai realmente provocar um impacto nesta e principalmente nas futuras gerações. A gente não tem um trabalho, uma área de encosta, com uma série de dificuldades de acesso. Enfim, a área não é uma área assim, muito adequada para trabalhar com crianças. Mas quando a gente tem criança nos mutirões, é uma coisa muito legal, porque assim eles realmente, né, você vê na criança, né, uma entrega naquele gesto, naquele movimento de plantar, que sempre renova a nossa esperança de que essas próximas gerações vão fazer diferente e vão ter um tipo de cuidado com o nosso planeta, né? Que quando a gente fala em planeta, a gente tem que falar do nosso planetinha primeiro, né? Que é quando você decide, né? Toma a sua decisão de cuidar do seu quintal, do seu bairro, da sua cidade, quando você coloca a mão na massa e você resolve participar, influir positivamente, é isso que muda o mundo, né? Esse primeiro mundo pequeno e depois, com o crescimento, né, desse movimento, obviamente, muda, né, uma região maior. E essa é a grande esperança, né? E esse é o movimento que a gente faz há 18 anos, sempre acreditando que essas pessoas que saem no domingo do seu conforto, do seu apartamento, às vezes de um bairro distante, vão até o local do evento,
plantar uma muda, às vezes duas, fotografa, coloca na internet, sentem orgulho do que fizeram, propagam, né? E se sentem fazendo, né, uma atividade, uma atitude cidadã, e normalmente essas pessoas influenciam outras. E isso, obviamente, é o que a gente espera, né? Precisamos ganhar na questão ambiental, ganhar em escala, né, para poder a gente ter realmente uma capacidade de alterar o curso das coisas, né? Porque a situação a longo prazo aí é muito complicada, né? A gente não vê, se não houver, né, uma mudança profunda de comportamento, especialmente em relação a resíduos e também em relação ao consumo, a situação, né, o planeta já está, né, como se diz, no cheque especial em termos de recursos naturais, né? Não há saída, né? O planeta tem uma quantidade finita de recursos, porém, numa proporção, evidentemente, muito, muito acima desse equilíbrio possível, né? O que seria possível. Então, temos uma situação que realmente não há muito... É uma equação que não fecha. Temos que realmente trabalhar esta geração ainda, né? A nossa geração, e trabalhar duramente as gerações seguintes, mesmo firmemente, para que haja, né, uma consciência do que está acontecendo, uma consciência da nossa situação como ser humano, como, né, viventes nesse planeta, dependentes desse planeta, dependentes dos recursos naturais, e que haja, no futuro, uma mudança radical nesse comportamento, nesse estilo de vida. E não é fácil, é uma equação que envolve muitos fatores macroeconômicos em grande escala, competição industrial, comércio, o jogo do comércio, que é um comércio, eu uso essa palavra jogo porque realmente é um tabuleiro, um xadrez complicadíssimo, né? As populações cada vez maiores fazem com que os governos sejam cada vez mais pressionados para gerarem emprego, trabalho, renda. As pessoas querem ganhar cada vez mais, as pessoas querem desfrutar da tecnologia existente e de outras que virão, né? Querem estar nessa onda, nessa pegada, né, da tecnologia. E é natural, né? Nós somos seres criativos, temos esse diferencial que realmente nos faz crescer, nos faz explorar o espaço, nos faz ter transportes cada vez mais modernos e por aí vai. Então, isso, obviamente, também leva a um consumo muito exacerbado das pessoas. E aí, o descompasso, né? Esse descompasso, ele é realmente muito impactante, muito. Ele tem realmente uma capacidade de gerar resíduos em grande escala. A gente acompanha aí, né, hoje em dia, de forma muito mais intensa, a questão do plástico nos oceanos. Pesquisas indicam que os peixes que a gente está consumindo, mesmo pescados em alto mar, né, eles já têm dentro do corpo, né, o microplástico, né, ou seja, o plástico diluído no oceano que ou ingerido, que entra na cadeia, né, entra em toda Deu uma travada aqui. Travou para vocês também? A dinâmica. Sim. Volta para a gente. Perdão, alguém falou? Não, deu uma travadinha, mas já voltou, sabe? Alguém falou? Voltou. Ah, ok. Perfeito. Travou um pouco. Então, não existe, né? Ou no planeta, né? Uma máxima que a gente usa, né? Não existe jogar fora, né? Não existe jogar fora. O que nós temos que fazer é mudar o nosso comportamento, mudar a nossa forma de lidar
com consumo e, acima de tudo, o que fazer com esses resíduos, como, né, lidar com esses resíduos, como trabalhar esse material para que o planeta não seja, no futuro, aí, uma grande lixeira e a gente, né, tenha dificuldades de viver nesse planeta. E esse é o tema explorado no filme Wall-E. Maravilhoso, né? Filme incrível. Eu li uma crítica que dizia assim: já faz tempo que filme de animação deixou de ser coisa de criança, né? A gente tem vários exemplos assim maravilhosos de filmes de animação que são clássicos já, né? E o Wall-E nos traz isso, né? Essa visão de um futuro distante. O filme começa, acho que, pelo roteiro, né? Em 2700 e com um planeta, né? Completamente atulhado de lixo, né? Acho que todos viram o filme, né? Não precisa entrar em muito detalhe, né? Mas iniciamos lá com um planeta, né? Assim, uma realidade, né? Um futuro completamente distópico, né? Sem esperança nenhuma, né? Os humanos no espaço. Os humanos no espaço porque desistiram do planeta, né? Foram irresponsáveis, foram totalmente assim incapazes, né? De equalizar essa curva de consumo com essa geração absurda de lixo, né? Lixo, ali, o filme mostra mais o lixo industrial, né? Lixo metal, aquela coisa. Mas é claro que está subentendido, né? Que é a poluição do ar, é a poluição da água, né? Os elementos, né? Da terra, né? O envenenamento da terra, né? Ou seja, a inviabilidade da vida no planeta Terra. E isso é terrível, né? Porque assim a gente pensa, será que isso é um exagero, assim, elevado à potência 1000, né? Para a gente chegar a esse ponto, né? Mas será mesmo, né? Que bom, a fantasia, né? A fábula, ela coloca uma realidade extremada, claro, ela quer nos impactar, mas se a gente for olhar, né, direitinho para as grandes cidades hoje, essa realidade não é tão distante assim. Né? Quem mora na região amazônica e, enfim, em outros lugares menos adensados, né, e menos impactados por esse estilo de vida, tem um impacto, né, talvez gere uma dúvida maior. Mas a gente aqui, nos grandes centros, e que vive no exterior, centros maiores ainda, tem certeza que essa perspectiva ela não é tão fantasiosa assim, pelo menos nesse tempo tão longo assim, né? A responsabilidade é de cada um, né? Ela não tem como ser delegada, ela não tem como ser postergada, né? Não é no futuro que a gente vai ter que fazer isso, é agora, né? Nesse momento, tendo mais consciência, tendo mais responsabilidade com o lixo que nós geramos, tendo mais responsabilidade com o que a gente compra. Será que a gente precisa mesmo comprar tanto, né? Será que a gente precisa acumular tanto, né? Precisa guardar tanta coisa, né? E não compartilhar, né? O mundo distópico de Wall-E é um mundo absolutamente egoísta. Isso fica bem claro, né? Na nave Axiom, se não me engano, quando as pessoas vivem nos seus mundos absolutamente patéticos, solitários e desconectadas 100% dos outros. Eles ficam vendo aqueles painéis, vivem praticamente no mundo de fantasia, são obesos todos os personagens são obesos, não tem mais estrutura, né, para ficar de pé, eles vivem deitados naquela poltrona e são servidos por robôs, né, serviçais que fazem tudo que eles precisam. Mas esse mundo começou lá atrás, né, seguramente, né, com um egoísmo enorme,
inclusive e principalmente em relação ao próprio planeta, porque aquilo é o resultado, mas nós sabemos que se pudéssemos voltar no tempo e ver aquele filme, né, de um ponto para trás, veríamos que lá atrás as pessoas pensaram apenas nos seus próprios desejos, né, no seu próprio bem-estar, e simplesmente consideraram e utilizaram, né, e se serviram do planeta como um objeto a ser descartado, né, exaurido e depois descartado, né? Não mudaram o seu estilo de vida. Eles preferiram ir para o espaço, sair do planeta e abandonar aquilo que eles destruíram e, obviamente, exauriram completamente e não tiveram a capacidade de recuperar, e nem de tentar, não quiseram, talvez não tivessem nem tentado recuperar, né? Quiseram apenas exaurir. Essa é a fábula daí para trás, né? É o egoísmo, né? A exploração sem responsabilidade, né? A ausência de uma coisa que hoje é muito cara para todos nós, que é a sustentabilidade, que é um termo muito amplo, né? Muito importante hoje em dia, né? Que as empresas estão, felizmente, né, colocando em seus balanços, né, estão colocando em sua estrutura organizacional, em sua estrutura administrativa. É preciso, né, pensar em todas as atividades do planeta, pensar na sustentabilidade. Ela é a condição para o futuro. Não existe outra possibilidade. Não podemos sair despejando efluentes químicos nos rios, simplesmente como se ele fosse uma latrina, como é o caso do Tietê, lá em São Paulo, que hoje está muito melhor, né? Mas o Tietê, há 20 anos atrás, era uma coisa assim que bárbara, né? Medieval, né? Com tudo fluindo para o Tietê, tudo que ali ao lado dele, né? O Rio Pinheiros também, e muitos outros, né? A gente vê isso. Eu morei em Rondônia, né? Sou de Ji-Paraná, morei 11 anos, aí saindo em 85 daí. Mas a gente via a cidade crescendo, e isso é um exemplo clássico, né? Porque Ji-Paraná nasceu há 30 anos, 35 anos, eu não lembro direito, mas ela nasceu do nada, né? Era uma vilinha de pescadores com 20 casas, assim. Então, a cidade foi crescendo muito com a migração, né? A colonização de Rondônia, e a gente via, como eu cheguei lá em 73, a gente via as nascentes, os córregos, assim, muita água, aquela riqueza de nascentes, né? Aí a cidade vai crescendo, aquelas pequenas nascentes, pequenos córregos, vão virando canais de esgotos, né? Aí se proliferam, vai se multiplicando. Os vários riachos viram vários canais de esgoto, de uma forma muito agressiva, de uma forma muito... Porque é diferente de uma cidadezinha aqui do Sudeste, que existe, sei lá, 200 anos, está ali equilibrada, né? Esse movimento, essa dinâmica de Rondônia, propiciou, no meu caso, né, de Ji-Paraná em especial, a observação dessa crueldade, né, para o meio ambiente. Assim, de uma maneira diferente, aqui a gente vê a mesma coisa. A gente tem o Rio dos Macacos, que nasce a 2.000 metros acima do Jardim Botânico, desce por dentro de uma mata, um riacho lindo, e logo depois tem uma comunidadezinha entre o rio, entre a nascente do rio e o Jardim Botânico, 2 quilômetros acima dessa comunidade, dessa favela. Quando o rio chega no Jardim Botânico, é um rio poluído, fedorento. Então, é incrível, assim, né? Mas os exemplos assim não faltam, né? São muitos, são abundantes, são contundentes e fruto sempre da irresponsabilidade, né? Da forma leviana com que o ser humano lida com os recursos naturais e, eu diria, também dos governos, porque é preciso educar, e a educação é a base de tudo. Sem educação, é muito difícil, né? Não há resgate possível dessa situação. Cabe aos governos realmente fazer a parte deles. E a gente tem visto isso muito pouco no Brasil. Em outros países, a gente vê de uma maneira mais interessante
culturalmente e ao longo dos tempos, mas aqui no Brasil a gente vê isso de forma muito pouco estruturada e de uma forma muito superficial. Então, é uma realidade que precisa mudar e, mais uma vez, depende de nós também, depende do nosso posicionamento, da gente cobrar dos governos para que a gente tenha uma situação diferente no futuro. A gente ficou parado agora com o projeto desde março, né, por causa da pandemia, e os parques ficaram fechados aqui no Rio. Reabriu agora em agosto o Mona Pão de Açúcar, onde eu tenho esse projeto, onde eu sou adotante, mas o parque está abrindo de segunda a sexta ainda, não está abrindo nos fins de semana, então a gente não retornou ainda os mutirões. Mas em setembro, um pai de uma criança de 3 anos pediu para eu ir lá, abriu exceção, ir lá, levar essa criança, esse filhinho dele de 3 anos, para plantar uma muda. E coincidiu com a primavera, dia da árvore, esse período aí, né? Então, muito legal, a gente está voltando, está com esse movimento de novo, devagarinho, respeitando aí ainda, né, esse momento difícil que a gente está passando, mas que também é uma espécie de, sabe, de aviso, de chamada, né, de alerta. Nós não somos seres autossuficientes e nem isolados da natureza. Nós estamos aí, como todo e qualquer outro animal, suscetíveis a situações como essa. Isso vem lembrar, né? Nos trazer um pouco para o chão, assistir aí, como no Brasil, mais de 150 mil mortos, com negacionismo, com uma dificuldade imensa de aceitar por parte dos governos a situação e agir tempestivamente. Mas tudo isso é um alerta e a gente tem que, obviamente, observar e aprender com ele, né? A gente pode ir falando ou você prefere falar primeiro? Como que tu gosta de conduzir? Não, pode ir falando, eu acho legal vocês irem pontuando, né? Uma coisa que chamou a atenção é que brinca muito com isso, né? Os paradoxos. De um lado, os seres humanos agindo com irracionalidade, e do outro lado, um robô fazendo esse movimento sustentável, né? Ele separa as coisas que são reutilizáveis, ou que ele entende que são reutilizáveis, enquanto os outros estão presos nesse outro lado. Ele demonstra o afeto, né, as conexões, ele se apresenta na nave para as pessoas e ele acaba virando assim um agente transformador do filme. É só essa colocação assim. Que eu fiquei com muito isso, dessa inversão dos papéis que ele brincou e que como isso chama atenção, como isso toca a gente, né? O filme, né, mostra isso, o planeta, né, desabitado, 100%. Né? A fábula ali é essa, né? Mas tem um robô lá mas assim, ele é senciente, né? Ou seja, ele vai percebendo as coisas, né? O que a gente não espera de um robô. Né? Tanto que o filme, existem algumas críticas que eu li que o filme antecipa algumas coisas do futuro aí, né? Da época dele, né? 2008. 2008 é o lançamento, assim, mas um filme desse demora alguns anos para ser feito. Não sei se 1 ano ou 2, mas depende do projeto, né? Sei que ele vinha sendo gestado há muito tempo, né? E só foi feito aí um pouco antes de 2008, lançado em 2008. Então ele antecipou algumas coisas, dizem. Mas o robô ele é senciente, quer dizer, ele vai tomando consciência de algumas coisas, vai percebendo, né? Vai interpretando a realidade, né? Vai vendo as coisas e vai assimilando. É interessante realmente, né, Aninha, porque você não espera isso de um robô, né? E uma outra coisa muito interessante que esse robô
que é o Wall-E, nosso herói, né, nosso protagonista, é que ele vê continuamente, diariamente, um filme mudo, mas um filme muito romântico. E isso parece ter tido uma influência no Wall-E, a ponto de quando ele vê a Eva, né, quando a Eva chega, a primeira atitude do Wall-E é tentar pegar na mão da Eva, né? E aí ele tem lá os problemas dele com a Eva, que é bem reativa, né? Mas é interessante, é o robô que é colocado nesse papel, né, de perceber a realidade, de trabalhar para mudar a realidade, né? No caso, ele é uma máquina, foi projetado para aquilo, claro, mas é ele que está fazendo aquilo, é só ele que faz aquilo, como se só a ele fosse destinado essa missão, né? E acho que não é à toa, né, que o nome da robô é Eva, né? É um nome emblemático, né? E ela chega para provocar, né? Fazer essa conexão que o Wall-E tanto esperava, né? Ele se preparou, é como se ele estivesse se preparando muito tempo. Todos os dias, a rotina dele era tirar aquela rodinha dele, né? aquela perto esteira, né? Rolante, e guardar as coisinhas, né? Colheres aqui, garfo aqui, por exemplo, mas quando tinha uma colher e um garfo, ele não sabia. Uma colher que era mista, né? Colher e garfo, ele não sabia onde colocar, colocava no meio. No meio. Né? De pegar uma caixinha com diamante grande, né? Jogar o diamante fora e se interessar pela caixinha, né? Era a caixinha que interessava ele, não era o diamante. Parece que o Wall-E se preparou durante muito tempo para isso, né? E quando chega, enfim, a Eva, ele, né, cai aos pés dela, assim, e, enfim, para realizar toda essa carência afetiva dele, né? E o filme coloca isso em contraponto com os humanos, que são apáticos. Todos os humanos são apáticos. Até mesmo o capitão da nave. Ele tem lá um robô, né, que faz todo o trabalho, né? Ele apenas é solicitado com um protocolo diário de apertar algum botão, de assinar eletronicamente alguma coisa. Mas a nave é conduzida por um robô, né, por um piloto automático também. Então, todos os humanos do filme são passivos, né, são apáticos, obesos, não expressam nenhuma emoção. Isso vai acontecer lá na frente com uma interferência, né, do próprio Wall-E, né, e da Eva junto ao piloto automático. Mas é o robô que nos traz essa novidade, vamos dizer assim, dentro do filme. E que susto que dá quando trocam a placazinha, a placazinha dele, e ele quase que não volta a ser o normal. Dá uma aflição. Eu queria fazer uma provocação aqui, né? Eu gosto muito, acho que bom, eu gosto muito desse filme, mas aquela cena, né, da caixinha, né, e do diamante, né, eu acho muito importante porque acho que fala de valores, né? Exato. Então, assim, o que é importante, né? Quais são os valores? O que de fato vale a pena, né? Na vida. Então, eu acho que esse, para mim, é um tema muito importante desse filme dos valores. A outra, né, é uma tentativa de organizar o mundo, né? E quando eu vi esse filme pela primeira vez, lembrei muito do Bispo do Rosário, né? E não só dele, mas de outra, é que o bispo, acho que é a figura, né, para a gente, pelo menos da psicologia, a figura mais importante, que é uma tentativa de botar uma ordem no mundo, né? Ele tenta, né, insistentemente colocar uma ordem. E é claro que, assim como ele não desiste do mundo, ele não desiste da Eva, né? Ele insiste, né, até o último momento. A sensação que me dá, né, eu não sei até que ponto o Wall-E tem, né, isso assim, né, claro, a gente está pensando, o Wall-E tem consciência
daquilo que ele está fazendo e da importância. Ele sabe que aquela planta é extremamente importante, ele esperava por uma oportunidade, enfim, de alguém poder, né, dela poder existir, mas eu não sei até que ponto ele tinha consciência da importância e daquilo que ele estava fazendo, ou se ele não estava num processo de reprodução de determinadas coisas, né? E aí eu vou chegar numa provocação, sabe, para você. É a coisa da sustentabilidade, né? Que eu tenho visto um tanto isso, tenho ouvido, pensado, né? E eu acredito que as grandes mudanças, elas são feitas de gestos aparentemente simples, né? Faz das memórias, né? Das relações que nós temos e das atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Eu acredito que isso tem uma interferência muito grande. Mas eu também tenho ouvido, né, e tenho pensado se essa ideia de sustentabilidade, que é a ideia talvez vigente para a gente hoje, se ela não carrega um pouco dessa postura do Oli, que é uma postura, eu não sei se de consciência, né, porque se a gente não tiver uma atitude de fato mais radical, nós não vamos ter mais tempo, né? Porque de fato o tempo está se esvaindo, né? A gente vive uma pandemia, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas as crianças precisam de socialização, então elas precisam fazer coisas, né? Ou como adulto eu preciso de socialização. É verdade, mas a gente precisa estar vivo para socializar, né? E de que maneira eu posso socializar, né? E se eu tenho principalmente uma criança, essa criança precisa de família, ela precisa das pessoas com quem ela vive, que essas pessoas se relacionem com ela. Então, muitas vezes, como tudo é terceirizado, né, vai para fora. Então, até que ponto não é, de fato, né, uma utopia, ou como é que a gente pode pensar essa sustentabilidade de uma forma mais profunda, talvez, né? Eu queria pensar um pouco isso, né? Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre a ideia de sustentabilidade. É uma coisa que né, que angustia muito, né? E que eu acho que a gente tem que fazer coleta de lixo seletivo, né? Por exemplo, né? Acho que a gente tem que se responsabilizar, né? Pelo que a gente faz, é como chegar, por exemplo, numa aldeia e se incomodar, ou numa população ribeirinha, que está cheio de lixo no chão. Quer dizer, as pessoas comiam antigamente e elas jogavam o resto de comida ali no chão. Elas jogavam e galinha, as criações iam lá e comiam. Agora, nós introduzimos coisas com plástico, as pessoas vão lá, elas consomem e depois elas fazem a mesma coisa, elas jogam de lá de fora da janela. Só que a galinha não come o plástico, né? O porquinho não come o plástico. E aí, o lixo que está lá é responsabilidade nossa. Aquilo que é aparentemente, né, que às vezes a gente acha que não é. Então, enfim, eu queria ouvir um pouco você sobre essa coisa da sustentabilidade. Um pouquinho. A galinha não come o plástico, mas a tartaruga come. A tartaruga acha que é uma água viva, né? Então, quando o plástico está boiando no oceano, a tartaruga, instintivamente, ela tende a ver o plástico boiando como alimento. E aí, obviamente, né, a gente ela vai morrer, né? A sustentabilidade realmente é um grande desafio na situação atual, porque não, uma coisa boa que acho que aconteceu nesse sentido, assim, que as empresas hoje são cobradas já, né? Quer dizer, fruto dessa demanda, né? Dessa necessidade mesmo, dessa pressão do consumidor, sempre, né? A atitude, nossa atitude que vai gerar, né? Uma mudança, né? Os empresários não vão mudar, assim, sabe? Não vão normalmente eles não vão espontaneamente tomar atitudes empresariais, corporativas, que impliquem mais custo para eles, e investir para poder, né, ter um cuidado maior com a natureza.
Mas se a gente cobrar, isso vai acontecer, e tem acontecido, né? O mercado consumidor, aqui um pouco menos, mas na Europa, nos Estados Unidos, há uma forte pressão para que as corporações mudem a sua forma de olhar para o consumidor, porque também é um pouco isso, né? Não é achar que o consumidor é um idiota, né? Que não sabe ler um rótulo, né? Hoje não, hoje o consumidor, a maioria dos consumidores estão mais atentos, estão mais preocupados com a sua saúde, estão preocupados com a saúde do planeta, estão preocupados com o meio ambiente de uma forma mais direta, né? Que é o que cerca ele. Nos cerca, e mudou a composição. Hoje ela oferece produtos mais saudáveis, mudou a qualidade do produto que ela oferece. Várias outras empresas fizeram a mesma coisa, fazem a mesma coisa, né? Embalagens são mudadas para serem mais degradáveis, né? Naturais, degradáveis. Não há como, né? O planeta, como a gente sabe, né? É público, notório, gritante, né? O planeta tem seus limites, né? Em algumas regiões, esses limites já estão assim, patentes de uma maneira incômoda, né? Em outras, como, por exemplo, o Japão, que é um país muito pequeno, que os recursos naturais ali são mínimos, né? São um país que industrializa, tudo que ele industrializa praticamente vem de fora. O Japão conseguiu, de alguma maneira, mudar essa cultura em relação à reciclagem, por exemplo. O Japão hoje recicla 90%. Tem grandes usinas recicladoras de excelente nível, avançadíssimas, né? E o Japão tem um propósito, né? Tem um projeto de governo que faz a grande diferença, não um projeto um projeto de Estado, né? Não de governo. Reciclar 100% dos seus resíduos. Para a gente aqui no Brasil, isso parece uma utopia gigantesca, assim, né? Reciclar 100%. Mas eles já estão muito próximos disso. Agora, são leis, né? São multas, são comportamentos que são cobrados dos cidadãos, fiscalização, né? Então, assim, o vizinho não aceita que você pegue o teu lixo e jogue de qualquer jeito. O vizinho não aceita no Japão. Não aceita. Ele te denuncia, sabe? Ele te cobra, ele te confronta, né? Você não pode, de jeito nenhum. Em algumas comunidades pequenas do Japão, alguns aposentados são designados para abrir o teu lixo, do teu vizinho, né? Do vizinho, abre o lixo para verificar se o vizinho fez a separação correta. Né? Parece uma coisa assim extremamente invasiva, né? Desagradável, antipática, mas é assim, a consciência chega a esse ponto, né? Em que realmente se torna um pouco invasivo, agressivo, talvez, incômodo, de uma maneira geral. Mas o que é mais incômodo, né? É ver o planeta caminhar nesse ritmo ladeira abaixo, né? Ou correr para nós estamos correndo para um precipício, né? A humanidade corre para um precipício, uma corrida que ninguém quer parar, né? Não interessa a nenhum governo, como eu falei antes, interromper essa corrida industrial, né? Porque isso implica em menos emprego, né? Implica em menores salários, implica em menos impostos, implica em perder, às vezes, a liderança econômica no planeta, como está acontecendo agora com a China e os Estados Unidos, né? Dois gigantes, né? Que mais poluem. Então, essa é uma tarefa extremamente complexa. Os países precisam, como fizeram, né? Se reunir em Paris recentemente, né? Há poucos anos, e estabelecerem
metas, compromissos, mudarem suas políticas de Estado para que haja, né, uma mudança de uma forma estrutural nesse quadro, que é bastante grave, né? É um quadro muito grave. Mas a gente tem, infelizmente, retrocessos aqui no Brasil, né? O governo saiu, né, abandonou esse compromisso que o governo anterior tinha firmado em Paris. Os Estados Unidos, a mesma coisa, né? Esse governo lá, né, também não quer saber disso, né? Mais uma vez, a questão industrial, né, comercial. Então, sustentabilidade, né, é um desafio gigantesco, né? Gigantesco. Ele não tem tamanho, é do tamanho do planeta, né? Porque ele precisa ser em microescala, no teu quintal, literalmente falando, no lixo que a gente produz aqui no apartamento, e ele está aí, né, nas grandes corporações, nas grandes fazendas, né, que poluem também, que colocam produtos tóxicos no solo e envenenam nossos alimentos. E então está em todo lugar, na água que é poluída, no ar, né, que a gente respira e também cada vez mais poluído. E é isso, né? Sustentabilidade é isso, é um grande desafio. Como você falou, Beth, uma provocação, e uma provocação enorme também, né? Como a gente vai lidar, né? Cada um de nós visando aí a tornar nossas ações, nossa pegada aqui no planeta sustentável. Eu queria pedir para vocês falarem também um pouco sobre isso. Como é que cada um vê isso? Ou quem quiser falar. Eu queria só falar um pouquinho sobre um relógio. Não sei se vocês conhecem, mas tem um relógio que foi feito por uns arquitetos. Ele fica em Nova York. E esse ano o relógio começou a contar em contagem regressiva, né? Ele parece que já tem um tempo que ele mostrava as horas normal. E ele começou a contar contagem regressiva agora, né? Que é o relógio do colapso, né? Se você pesquisar lá, é o relógio do colapso mundial climático. E esse ano a gente viu muita coisa, né? Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo relacionada à queima, relacionada a uma série de questões climáticas. E achei interessante porque não que o relógio seja... Eu não sei como funciona o sistema do relógio, né? Não sei se já estava programado para isso, mas agora ele começou na contagem regressiva, né? Então parece que a gente realmente, talvez com uma ideia de tentar mostrar, né, o quanto que a gente precisa mexer nas coisas agora, o quanto que a gente precisa mudar nosso comportamento agora para que futuramente a gente não venha realmente entrar num colapso, né? Eu vou aqui de novo nas provocações aqui no advogado do diabo, né? Eu acho que o colapso já existe, né? E aí eu fico também aqui com uma outra angústia, né? Como é que a gente consegue, como é que nós podemos tentar afetar alguém, né? Porque aqui eu imagino que nós estamos entre pares, né? Aqui, talvez a gente tenha uma grande bolha aqui. Mas como é que a gente consegue afetar, por exemplo, alguém? Essa semana, numa discussão, uma pessoa contou uma história e falou que um sujeito encontrou um outro, e esse outro sujeito, né? Ele falou assim: nossa, eu nunca encontrei alguém tão pobre, tão pobre, tão pobre, que o cara só tinha muito dinheiro, de tão pobre que ele era, né? Então, assim, isso não é nenhuma apologia à pobreza, obviamente, né? A questão não é essa. Mas quando a gente tem uma corrida, né, quando tem uma dificuldade em fazer uma solidariedade, por exemplo, nesse momento, né, quanta gente que precisou e precisa de cesta básica, as pessoas ficaram sem trabalho, com necessidades básicas de sobrevivência, né? No entanto, né, quantas vezes, né, a gente vê e ouve atitudes
feita simplesmente para continuar ou manter um acúmulo de coisas, de capital, de, sei lá, de coisas no closet, enfim, acumulando, acumulando, acumulando. Como é que a gente consegue tocar? Porque nós falamos entre os pares, né? Mas como é que a gente consegue afetar alguém que tenha uma atitude, de fato, que tenha uma leitura de mundo, uma leitura onde a vida é uma mercadoria, né? Eu acho que esse é um desafio constante, né? E assim, por vários grupos que eu passo, várias situações, a impressão que eu tenho é essa, a nossa incapacidade de encontrar um espaço de teto, né? Então, não sei, é só dividir mais uma provocação e uma angústia aí. Vou pegar carona na sua provocação, então, Beth. Eu acho que é extremamente desafiadora a questão da sustentabilidade, mas eu tendo a ser um pouco otimista. Eu acho que a gente já colapsou há muito tempo, mas eu acho que a gente ainda tem o que fazer, não dá para ficar de braço cruzado, né? Mas uma das questões, eu acho que assim, é pensar que isso é intersetorial, não dá para a gente pensar a questão de sustentabilidade só no meu nicho. Não dá para mim pensar sustentabilidade só na área da saúde, não dá para mim pensar sustentabilidade só na área da ação social, não dá para pensar sustentabilidade, né, só na secretaria de obras do município. Eu tenho que pensar isso intersetorial, eu tenho que juntar todo mundo para conseguir falar sobre isso, né? Inclusive hoje, exatamente nesse momento que a gente está discutindo aqui, o Fórum Lixo Cidadania daqui de Porto Velho, de Rondônia, né, provocou e está promovendo um encontro com candidatos a prefeito para falar sobre o lixo e cidadania. Então, assim, ninguém que tinha pensado, os candidatos ficaram todos desesperados quando receberam um convite, vai falar o quê? O que sabe sobre isso, né? Mas foi uma mobilização do fórum, onde os catadores fazem parte desse processo e estão discutindo isso. Eles querem ajudar, né? Justamente a como é que vamos lidar todos com a situação, né, do lixo e da sustentabilidade, né? Então, é um fórum que tem os catadores de materiais recicláveis que fazem parte, que junta outros setores, né, aí do município e até do estado, e estão provocando isso. Então, acho que assim, que é justamente o que você falou, Beth, a gente tem que furar as bolhas, a gente tem que levar essa discussão para além do lugar onde que nós estamos, né? E, assim, algumas atividades que a gente faz, a gente tem, eu pelo menos estou num bairro aqui que a gente ajudou a fazer toda a parte de plantio de árvores de uma área verde, que era depósito de lixo, mas isso leva tempo, são 20 anos investindo nessa área, que hoje é uma área que dá para caminhar, que dá para fazer uma atividade física, né? Porém, ainda nenhum gestor municipal, de fato, né, se atentou a investir na área. Foi tudo por organização dos moradores dessa área, né? Então, eu acho que uma das questões que eu provoco, que eu não vejo como a gente tem condições de avançar, se não for uma discussão intersetorial, né? E multi ainda para além dos nossos nichos, né? A gente tem que juntar as pessoas para falar sobre isso, né? Para compartilhar também coisas que têm acontecido e que muitas vezes a gente não está por dentro, não está participando, né? A implantação da coleta seletiva já acabou o prazo, já venceu, os municípios todos estão pagando multa, né? Há mais de 2 anos que eles deveriam ter implantado já a coleta seletiva e não implantaram, mas a sociedade está discutindo, está cobrando, né? Acho que essas são algumas questões também que eu trago de provocação. Eu achei interessante o que você falou. Como é que nós todos vamos lidar com o lixo? Nós todos, né? A questão do lixo não tem como, ela não é isolada, né? Ela é de todos, literalmente, todos produzimos, então todos temos a responsabilidade, inclusive de cobrar do governante, dos governantes, né?
as administrações públicas municipais, né? Como é que a gente vai, né? Qual é a melhor forma do município lidar com esses resíduos, né? Como é que ele pode, inclusive, gerar renda, né? Gerar trabalho e gerar renda com esses resíduos. Porque essa palavra lixo, ela não está nem em uso mais, né? Resíduos, né? Eles são resíduos humanos, resíduos industriais, né? Resíduos químicos, enfim, o que seja. Mas, assim, tudo é possível você transformar, né? Reaproveitar, ou, né, no caso dos efluentes, né? Tratar para que eles não sejam simplesmente, mais uma vez, né? Mesmo no caso dos efluentes, descartados como se não fosse nada, como se fosse a coisa mais fluida do mundo, né? Seguindo um fluxo literalmente né, negativo, isso fosse resolver o problema. Pelo contrário, né, isso não é solução. Isso é, sim, muita preguiça, né? Preguiça de parar, de pensar, de chamar a comunidade, em última instância, né, de se responsabilizar pelo chamado meio ambiente, né? O ambiente que a gente está vivendo, né? Que é um bem, né? Público de todos. Ninguém tem direito de destruir, né? De queimar ou de poluir, né? Eu queria ver o que a Meire pensa disso. Você está pensando assim, Ô, Sávio, eu estava pensando aqui essa questão do meio ambiente, né? Puxando agora a brasa para minha sardinha, para o lado da yoga, né? Sobre a questão do meio ambiente. Esse meio ambiente, ele está fora de mim, né? Mas ele está aqui comigo também, né? Então, assim, eu acho que é um retrato assim muito, muito fiel do que nós, enquanto seres humanos, o que nós estamos fazendo conosco, né? Com o planeta, já que o nosso corpo é considerado a nossa casa nessa existência, e o planeta Terra é a casa que nos abriga, né? A casa que abriga esse corpo, né? Então, se eu faço para o planeta, eu estou fazendo para mim mesma, né? E a minha reflexão é nesse sentido mesmo, né? De o quanto a humanidade anda adoecida, né? Adoecendo aí tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno, né? É interessante porque é um paradoxo, né? Porque à medida em que eu destruo o ambiente, o meio ambiente, né? O ambiente, essa coisa em que eu estou imerso, né? À medida em que eu destruo isso, eu estou inviabilizando o meu futuro, né? O futuro das gerações seguintes. Então, assim, realmente as pessoas precisam tentar ser despertadas para refletirem sobre o que eles mesmos, o que eles estão fazendo para si mesmos, em última instância, né? E a gente tem uma situação que recentemente eu vi numa revista de economia, que surgiram mais não sei quantos bilionários no Brasil durante a pandemia. O que parece uma coisa assim, me fez assim parar para pensar mesmo. Como, né? Se a economia piorou, estava tudo meio parado, né? Tudo, né? Mas é fato, né? Nichos novos se abriram, essas pessoas, obviamente, foram oportunistas, e surgiram vários outros bilionários no mundo, né? E no Brasil também. E é um paradoxo, né? Porque num momento tão difícil, né? Num momento tão dolorido para todos, né? De tantas perdas, no momento em que a gente está, de alguma maneira, né? Durante esses 6 meses ainda, pensando, poxa vida, vai ter, né? A gente vai ter como continuar no planeta, a gente, né? Vai ter uma cura para isso e a gente vai poder, de alguma maneira, sobreviver, né? A essas perdas todas, a nós mesmos, sem saber se nós, né? Poderíamos ser afetados diretamente. E aí surge uma notícia de bilionários, né? De mais bilionários no planeta.
Então, é um paradoxo terrível, assim, dessa notícia que eu tirei, né? Que eu interpreto, pelo menos, como um grande paradoxo, mas é o grande paradoxo que nós vivemos, né? Porque a economia hoje, né, ela é uma economia muito veloz, né? Ela é uma economia, como a gente vê aí com essas grandes empresas de mídias sociais, né? Surgem e em 4, 5 anos a empresa está valendo bilhões, está tornando seus donos bilionários, poderosíssimos, às vezes pessoas muito novas, né? E o mundo, esse mundo que nós vivemos, né? Essa nossa sociedade, essa nossa cultura, ela valoriza demais, demais a riqueza, o poder, a supremacia, seja, né, a supremacia econômica, a supremacia cultural, né? E a gente tem nisso, né, um valor percebido pela sociedade também como um grande valor a ser copiado, a ser imitado, né? A ser desejado até, a ser mais um desses bilionários. Isso é o que está no imaginário popular, né? Num planeta que está, né, com a água no nível aqui, né, de respiração já, né, de máximo, é um grande problema, né, porque você tem uma cultura que estimula, obviamente, o consumismo. E com isso, evidentemente, né, o estímulo, né, a explorar ainda mais essas reservas que a gente tem e preocupar, né, demais da conta aí o futuro, né? Como é que vai ser essa sustentabilidade nesse nível de consumo, nesse nível de percepção de riqueza, de busca de poder e com tudo que nós temos aí, né? Oi, Sávio, tudo bom? Olá. Paulo, prazer. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque eu não consigo ver a gente saindo do buraco que a gente está se metendo dentro do contexto econômico que a gente está há um tempo já. Tem uma coisa que a Beth fala bastante, né? Assim, que enquanto a gente está nessa relação de mercadoria. Não sei, eu só fico olhando, por exemplo, as empresas que se dizem sustentáveis, mas um exemplo bem chucro, né? A Apple lançou o novo telefone dela, né? E para dizer que está sendo sustentável, o telefone não vai vir com carregador, né? Porque está produzindo menos plástico. Né? Assim, tem várias dessas propostas que, assim, eu não consigo de fato ver uma credibilidade nisso, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela tem isso por trás, né? Ainda continua tendo uma exploração ambiental e econômica e do trabalho, né? Eu acho que assim, pelo menos eu não consigo pensar em um mundo de fato sustentável dentro de um sistema capitalista, né? Eu não consigo. Eu tento ler e eu fico me perguntando às vezes se essa história de sustentabilidade não é só mais um conto, né? Um conto para que a gente acredite que dentro desse sistema dá para ser ainda sustentável, né? Porque a política econômica capitalista tomou posse da história da sustentabilidade para continuar exercendo o mesmo tipo de relação, né? Que é uma relação de exploração sempre do trabalho, exploração do consumo, exploração do meio ambiente, né? E assim, subjetivamente a coisa fica muito incrustada. E eu não sei, eu fico muito angustiado pensando nisso. Porque, às vezes, de fato, né, não é só uma mudança de postura pessoal, é uma coisa muito maior, mais ampla. Entendi? Eu fico muito angustiado com isso, porque eu fico pensando, cara, ok, mas ir lá, ir mais para longe, né, ir mais para cima. E, de fato, com essas grandes empresas, né, e com esses caras, com esses bilionários, e na nossa relação, de fato, né, com a vida e com o mundo, que é uma relação de exploração constante, né? Exploração de trabalho, exploração do ambiente, exploração do outro, né? E, não sei, eu fico muito incomodado.
Rapaz, eu ouvi tanta provocação, realmente tanta é coisa aí, muito. que deixa a gente perplexo para falar o que a gente tem para falar. A gente começa a juntar uma série de coisas e a gente vai ouvindo e sintetizando mais e mais. E ouvir é sempre melhor do que falar, né? Mas para que para que de uma forma esteja adicionando aí, compilando as coisas, né? Eu sou capitão dos Piratas Urbanos, que é uma turma de artistas da Bahia que se reúne para limpar a praia, para limpar rios, né? E para estar fazendo um trabalho social. Volta e meia a gente faz um corre de levar um agasalho para quem tem frio, um rango para quem tem fome. Então é basicamente isso que é a pirataria urbana, né? Dentro do estado da Bahia. Na verdade, a pirataria urbana é uma religião, entre aspas, que a gente começou a aderir há algum tempo. Só que na Bahia a gente faz esse trabalho, a gente cata o lixo da praia e limpa algumas nascentes que estão sendo devastadas, né? Aí tem essa questão que a primeira moça, ela falou aí sobre a inversão de valores, sobre ele se desfazer do diamante e guardar a caixinha, né? Eu, enquanto arte educador, com as crianças que eu trabalho no o extinto programa do governo Mais Educação, eu trabalhava com elas essa questão, né, da reciclagem, da sustentabilidade. Então, a gente fez um projeto chamado Madeira do Lixo. A gente pegava as madeiras, restos de guarda-roupa, fundo de guarda-roupa, lateral de guarda-roupa, fazia tela, né? A gente pintava, fazia grafite nessas madeiras. E a gente pegava PET, fazia brinquedos de PET, etc. Aí que vem a questão do filme sobre o diamante e a caixinha do diamante. Os alunos perceberam que as pessoas elas gostavam da arte, mas elas não valorizavam tanto quando era vendida numa loja, tá? A que eles produziam com produto reciclado era bacana, mas não tinha o impacto visual para as pessoas. As pessoas não curtiam aquilo. Elas achavam legal, a iniciativa era legal, era da hora, mas elas não gostavam. É aquele lance de jogar fora o diamante e se importar com a caixa, né? Outra questão também era a questão da madeira do lixo. A gente reciclava, fazia telas bacanas, os alunos pintavam, eu pintava com minha turma, fazíamos grafites bacanas, só que por não ter um suporte artístico que dava para emoldurar, como assim diziam, quem queria colecionar a nossa arte, ela não tinha um valor financeiro esperado para o que a gente queria, né? Que era investir no nosso corre de levar agasalho, de levar rango para a galera. E a gente foi percebendo que as pessoas, esse lance de ser consumista está muito enraizado. E não é só na galera que tem um poder aquisitivo maior. Não, está enraizado em todo mundo, né? E trabalhar com a questão da sustentabilidade num mundo capitalista é ir de contrapartida. Então, o que é que a gente analisa? A questão dentro do filme que eles usam muito o antropomorfismo, não sei se é essa palavra, né? Para os robôs. Não sei se é essa de fato a palavra, mas aí eles transformam os robôs em mais seres humanos do que os próprios humanos. E a gente está indo nesse caminho. A menina falou sobre o relógio do colapso aí, que se a gente põe na balança, tudo hoje em dia as pessoas acham que é coisa da mídia para impressionar a gente, que é um golpe publicitário e etc. E a gente vai caindo nessa besteira de acreditar que não vai colapsar, que a gente vai ter um mundo bacana a vida inteira. Ano passado, lá no Nordeste, a gente enfrentou um óleo na praia e a gente arrancou na unha, né? A gente teve... eu estava aqui ano passado, em Rondônia, e eu percebi que o pessoal não está nem aí para as queimadas, e vocês vivem aqui, vocês moram aqui, e eu que sou da Bahia, eu vi isso chocado, porque eu vim para cá, imaginei índio, imaginei capivara andando, tá ligado? E não foi o que eu vi, e não foi o que eu vi. Eu cheguei aqui no período de queimada, onde tinha dias que não podia sair por causa da fumaça. Eu pensava, lá tem neblina, aqui tem fumaça, né? E aí isso me chocou muito, porque quando você muda de um estado para o outro, você percebe essas coisas, né? A minha cidade é litorânea.
Então, eu me choquei com essas coisas. E eu sempre participei desses lances, né? Eu fui brigadista no meu estado. Eu sou líder dos piratas urbanos, que a gente faz o corre de limpar praia, de limpar córrego, de estar correndo atrás mesmo de ter um espaço melhor para a gente no nosso bairro, na nossa quebrada, que é o lugar onde a gente vive, onde as pessoas querem viver de forma humana, né? O governo nos colocou em conjuntos habitacionais, né? Nos colocou em casas sobre casas, e aí o costume da gente de viver em lugares maiores vem com a gente continua sujando, a gente continua colocando lixo no horário errado, e aí causando transtornos que vêm parasitas, vem a questão dos ratos, e etc. Né? E eles nos colocaram lá, mas não nos educaram, de certa forma, a viver num ambiente como esse. Então, a gente tenta sempre estar vivendo sem estar sujando do outro, a gente joga fora, mas sem jogar fora, porque está jogando dentro, né, do planeta. A gente não consegue jogar fora de verdade. E lidar com essa questão da sustentabilidade, para nós, enquanto artistas, não é muito fácil. Não é tão fácil quanto parece. Como o rapaz falou aí, ele não acredita na sustentabilidade e acaba sendo uma coisa que vai enraizando na gente. A gente começa a não acreditar porque a gente não vê quem está do nosso lado botando uma fé, né? A gente vê que aquele cara, aquele artista X que faz um trampo numa tela, ele compra o suporte artístico perfeito, bacana, e leva para expor, ele vende muito mais do que a gente que faz uma parada reciclada. Ou o lance dele de ganhar a grana e o da gente de investir a grana, metade da grana, ou então 40%, 30% do que a gente ganha, a gente investe em obras sociais, em manifestações artísticas, e a gente não tem esse respaldo. E isso realmente faz a gente cair na apatia, a gente começa a se desmotivar e a gente fica nesse estado que o cara falou, a gente começa a não acreditar, né? Eu não sei se eu consegui ser compreendido pelo que eu disse, né? Mas eu queria estar fazendo sempre, esse paralelo entre o filme e a gente. Então, no filme eles usaram muito a personificação, né? O antropomorfismo nos robôs. O Wall-E, ele não é de uma geração de inteligência artificial, se vocês repararem. Então, ele não poderia ter aquele tipo de atitudes, ele não poderia ter aquelas reações. Ele protegia uma barata, né, que era vida no planeta. Ele coletava as coisas que eram importantes para ele, o que ele acreditava que seria legal, que tinha algum valor, de certa forma, mas ele não é uma inteligência artificial, ele é um robô pronto para sucatear, para reciclar, né? Já a Eva, sim. Então, a gente percebe que são os conflitos de lote, vamos supor assim, lote. Ele é de um lote diferente da dela. E ele tinha muito mais, entre aspas, humanidade do que ela, de certa forma. Ela só veio ser cativada pelo que ele era. Ela não tinha essa percepção de mundo, ela não tinha percepção de colaborar, de proteger, de estar em conjunto, né? E aí, quando eles vão para a nave, eles se deparam com um ser humano apático, como nós estamos ficando diante do cenário atual. Porque a gente não acredita que é capaz de fazer alguma coisa, porque a gente não se preocupa. Quando a gente cata o nosso lixo que a gente joga na rua, a gente fala, mas sou só eu. Essa embalagem que eu peguei aqui não faz diferença, faz toda a diferença. Porque se cada um de nós fizermos essa parte, fica mais limpo, né? Só que a gente cai na apatia, a gente não acredita. E a gente está igual a Axiom, de certa forma. Quando eu falo a gente, eu incluo todo mundo, porque somos o mundo. Então, desculpa, quando eu generalizo, tá? Não se sintam ofendidos. É porque eu tenho esse costume de sempre generalizar. Se eu estou no mundo, então é todo mundo, tá? Então, me desculpem se eu ofendi nesse sentido. Mas é basicamente isso que eu queria dizer, sabe, gente? Como eu vim de lá e venho desse projeto, eu estou aqui a convite da Mary, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme aqui. Ela me convidou por causa da conversa que a gente tem e eu espero eu participar outras vezes. Adorei muito isso aqui, estou aprendendo bastante com vocês e espero também ter adicionado alguma coisa aí. Obrigado aí pela sua participação, Pegasus. Eu vejo a fábula chamada Wall-E, um desenho animado, né? Enfim, não sei se é bem desenho animado que fala, né? Enfim,
como uma fábula, apesar de tudo, positiva, vamos dizer assim. Porque a gente, como o Pegasus falou, né, aquela geração de robô, ela não seria inteligente, não teria tecnologia, ou não teria sido construída, né, feita com tecnologia suficiente para desenvolver aí a ciência, como eu falei no início, né? Ou seja, conseguir começar, né, a interpretar o mundo ao redor dela, né, desse robô, e introjetar as percepções que ele teria, né, o Wall-E. Mas o Wall-E tem uma característica, né, um hábito, uma rotina, que é desde o início do filme, que é todos os dias ver um filme mudo, um filme romântico, um filme extremamente romântico, numa fita cassete, né, que ele colocava lá. Como a Beth falou também, há uma coisa muito forte, uma crença muito forte no trabalho, na persistência, né, em acreditar naquilo que ele tem que fazer, a missão que ele tem. Já a Beth não falou com essas palavras, mas eu entendi mais ou menos assim. Ele da missão dele, né? Porque todos os outros robôs da classe do Wall-E, eles saíram de atuação. Eles não trabalhavam mais, não atuavam mais. O Wall-E é o último desses robôs, porque o Wall-E tinha a capacidade de se autoconsertar. Era uma capacidade que ele tinha, uma característica dele como máquina. E o Wall-E um dia acha uma planta, uma semente germinada, uma pequena muda, mínima, mas a única, né? A novidade, a grande novidade, porque ele catava o que era diferente, o que ele, né, considerava de valor e guardava. O container dele era o pequeno, né, os objetos que ele achava interessante, desprezando lá o diamante, que para ele não interessava, mas guardando a caixinha que interessava a ele. E um dia aparece a Eva, né, e faz uma conexão, os dois se conectam e há uma conexão. E esse filme é conhecido, como eu disse no início, como um grande filme romântico também, por incrível que pareça, né? Então, assim, acho que o filme quer, né, inclusive, se a gente lembrar, né, de toda essa trajetória aí do espaço, toda aquela história da espaçonave, a luta com o capitão do navio, do capitão com o piloto automático, né? Aliás, uma coisa interessante, nesse momento da luta, é feita uma homenagem ao filme 2001, Odisseia no Espaço, né? Porque tinha o HAL 9000, que era também o piloto automático, né? E lá no momento do 2001, há uma disputa lá, e, enfim, é uma homenagem, inclusive com a música do filme, né? Do 2001. Há uma pequena cena com a música. E, enfim, o capitão vence essa disputa com o robô, com o piloto, e eles retornam à Terra. Né? Então, assim, é um filme que traz também, apesar desse futuro distópico, né, desesperançoso e catastrófico para o planeta, né? É um filme que, né, ele mantém aí uma mensagem de esperança. Travou bastante agora. E é o que eu gostaria de deixar para você. Eu não sinal ainda, está com gambê. Mas acho que é isso, né? Enfim, para mim é um filme que traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de que o ser humano, ele destrói sim, ele é consumista sim, ele tem essa voracidade exploratória em relação ao planeta, que é a sua fonte de sobrevivência, que é uma coisa terrível, né? Você saber que você depende daqueles recursos e explorá-los de uma maneira predatória, agressiva, irresponsável, né? Mas o filme deixa essa esperança,
eu, pelo menos, sou uma pessoa otimista nesse sentido, né? Eu reconheço, né? O planeta tem, né? Caminha para os 10 bilhões de habitantes, o que é uma tragédia, e isso em si é uma tragédia. Você ter quase 10 bilhões de bocas para alimentar, né? Isso gera uma pressão sobre as áreas naturais, as áreas florestadas, sobre, né, a vida animal silvestre. É uma pressão gigantesca, absurda, né? Não tem, é uma questão de oferta e demanda. Cada vez mais as áreas agrícolas serão necessárias para alimentar tantas bocas. Então, isso em si é uma tragédia que nós temos que admitir e olhar de frente. Você pode ter inúmeras atitudes, iniciativas, mas o planeta vai ter, os governos, os países terão que continuar alimentando essas bocas todas, né? Inclusive com gado, né? Com a criação de gado, com a ampliação das pastagens. Mas, enfim, como eu disse, sou otimista. Eu acho que o ser humano é criativo, né? Nós temos uma capacidade enorme de nos reinventar. É preciso, às vezes, que a gente chegue no limite, é preciso que, às vezes, a situação entre no estado crítico para que as pessoas se mobilizem, os governos se mobilizem, né? As nações deem as mãos. A gente teve uma iniciativa muito bacana aqui no Rio, né? Que foi aquela Conferência do Clima. Foi um momento bonito do planeta, porque ele mostrou ali que as nações podem se reunir, podem se abastecer umas às outras de ideias, de projetos, de iniciativas, de políticas de Estado que venham a mitigar essa situação. E o ser humano pode sim, né? Nós temos essa capacidade, né? Então, olha o quanto nós nos desenvolvemos em tão pouco tempo e o quanto a gente tem feito em termos de tecnologia. Essa mesma tecnologia que destrói, ela pode ser usada para solucionar parte dos problemas, sem, evidentemente, desconsiderar a tragédia que nós vivemos e sem também negar o fato de que essa tragédia, durante muito tempo, ela vai existir e ser realmente um gigantesco desafio para todos nós. Eu queria fazer eu acho que logo no início, né, quando você estava falando, Sávio, você falou do resíduo, né, do resíduo humano. Eu acho que talvez um caminho seja a gente conseguir reconhecer os nossos resíduos também pessoais, né, e aquilo que a gente projeta na nossa produção de lixo, né, porque acho que tem muito também, né, desse resíduo que a gente não consegue lidar, né. Uma outra coisa que eu queria pontuar, né, assim, bacana, né, a fala de todo mundo, né, e o Pégaso falou assim, é melhor ouvir e tal, mas para quem está ouvindo é melhor ouvir o outro, né, então é bom, né, que bom que você falou também, né, se colocou, e apresentou o teu trabalho, né, eu pessoalmente não conhecia, acho, né, muito bacana, mas eu acho que talvez, pegando o gancho do Paulo, eu acho que a gente talvez só precise ser um pouco mais radical, não sectário, mas radical, porque se a gente não tiver uma atitude mais radical, né, o que a gente tem visto nesses últimos 2 anos de desgoverno federal é terrível, né, assim, a coisa vem, né, a destruição, assim, é um trator de esteira, né, o negócio vem assim, você não sabe nem muito bem o que pegar, né, então acho que às vezes a gente, assim, é muito paciencioso com as coisas, eu acho que a gente tem que ter paciência, né, nós temos o nosso mamoeiro, né, ele demorou, de quando apareceu o broto para os mamões, né, eu acho que foram uns 10 meses, a gente cevando o broto, né, ele deve ter, eu acho que uns 30 mamões,
né? É feito semente, é de uma generosidade imensa. Tudo bem, a gente ainda não sabe se o mamão é bom ou ruim, se ele é empedrado ou não. Se ele for empedrado, né, ele vai ter que cortar o pé, ninguém consegue comer mamão, né? Mas assim, eu acho que talvez assim a paciência, né, ela tenha que ser, acho que a gente tem que ser mais radical e ter muito zelo conosco, porque essa fragilidade, a gente está 1 ano esperando para comer mamão do pé, do mamoeiro, né? E tem que esperar amadurecer para ver se o mamão, senão a gente começa tudo de novo e vai, quando comer um mamão gostoso, vai jogar a semente de novo para tentar, né? Mas acho que isso é a vida, né? Eu acho que as pessoas que têm esperança, né? E apesar de às vezes achar que a gente está nas nossas bolhas, mas se nós desistirmos, né? Vai sobrar o quê? Né? Acho que se, e nós somos em muitos, nós não somos em poucos, né? Nós somos em muitos, né? Parece que é pouco, mas nós somos em muitas pessoas, né? Por isso que talvez a vida, né, seja uma coisa tão preciosa, porque apesar de tudo, da luta, de não sei o quê, né? Nós somos em muitos. É isso. A Sandra Villa colocou aqui a indicação, eu não sei se é de um filme, que ela falou que vale a pena conferir, a narrativa do Entecer. E outra coisa que eu estava lembrando é que a gente já teve um salve com um documentário bem interessante que chama Lixo Extraordinário, que é de um artista plástico que desenvolveu, né, um trabalho no Rio de Janeiro, num dos maiores aterros, e com o material reciclável que eles, né, e proporcionou todo um trabalho na comunidade, gerou, né, aliás. Muito interessante também. O Vicky Muniz. Eu também muito me incomoda essa questão de se sentir um pouco impotente diante das pequenas ações que a gente pode tomar ou não frente a todo esse caos que a gente vive no mundo. Mas eu percebo que quando a gente fala de sustentabilidade, existe um padrão muito enraizado de pensamento que precisa ser mudado individualmente mesmo. Essa semana, minha mãe passando uns tempos aqui, a gente precisava de um alicate. E tinha um alicate que poderia ser amolado, mas na hora de amolar esse alicate custava o mesmo preço de comprar um alicate novo. E aí ela optou por comprar um alicate novo. E aí eu fiquei, mas o que a gente vai fazer com esse alicate novo? E ela também não sabia exatamente o que a gente ia fazer com esse alicate novo, mas aquilo me deu um estalo de que essas pequenas coisas do dia a dia mesmo que enraizam a nossa conduta diante do que a gente chama de sustentabilidade. Um outro momento foi uma amiga que eu tenho em comum com a Aninha, ela fez um TCC sobre a política de resíduos sólidos e os catadores, o papel dos catadores na política de resíduos sólidos aqui em Porto Velho. E a conclusão do TCC dela, no fim das contas, era de que, para os catadores, partindo dos depoimentos deles, a gente poderia, já ajudaria muito se a gente simplesmente fizesse a separação dos resíduos secos dos resíduos orgânicos. Essa simples separação, nem partindo para a separação de dentro dos resíduos secos de cada tipo, e fazendo essa separação dentro de casa e possibilitando a entrega desse material separado e limpo e lavado já diretamente para os catadores, usando, por exemplo, o cataqui, já tinha um impacto imenso no trabalho deles enquanto pessoas que agem dentro da reciclagem. E ali, aquilo para mim foi o start de que a gente não precisa ter a coleta seletiva dentro do bairro, a gente não precisa ter uma política de resíduos sólidos estabelecida para começar a fazer alguma coisa. Claro que esse é o ideal e que a gente também não pode abandonar esse alvo a ser alcançado e nem deixar de ter atitudes para que isso possa ser atingido, mas que a gente seja imperfeitamente sustentável, tenha a capacidade de aceitar que a gente não precisa fazer aquilo perfeito para que já tenha algum impacto no mundo e que já possa mostrar para outras pessoas que aquilo também é possível de ser feito. Isso me lembra também muito uma parte da poesia, né, do início, que ele fala sobre reciclar a mente do ser humano,
Não é só ficar nessa busca incessante, já não tem muito o que fazer fora, então não vou fazer minha parte. Parece que você se priva de reciclar a sua própria mente, né? Nesse propósito de vou começar a fazer o que eu consigo aqui dentro. Então, né? E começar a reciclar as nossas próprias condutas, as nossas próprias formas de pensar e consumir, né? De se relacionar com o consumo. Essa situação da reciclagem, né? Vou dar um exemplo rapidinho, que a Arlis, é isso? Anlis. Anlis, isso. Anlis, diferente. No Japão, apenas para o item plástico, eles têm 6 categorias diferentes, 6 ou mais categorias diferentes. É a fita plástica que tem cola, entendeu? O plástico de um tipo rígido, o plástico, né? Enfim, um único exemplo aqui para vocês. Apenas no item plástico, eles separam 6 ou 7 tipos diferentes para poder facilitar, né, a reciclagem desse material. Então, vocês vejam aonde nós estamos ainda, que a gente nem tem uma política de resíduos, né, que funcione de fato, né? A gente tem que ficar brigando por isso, tem que estar se mobilizando, tem que estar interferindo, tem que estar vendo, né, Patrícia, se venceu, olha, tem que, sabe, tem que renovar, tem que, né? Isso é obrigação de vocês, políticos, né, de vocês, governantes, administradores, mas simplesmente o básico não é feito. É nesse nível, né? Boa noite para vocês, boa noite para você também. Eu acho que parte da contradição que nós sentimos é pelo fato de acharmos que nós somos muito pequenos diante daquilo que o planeta demanda no sentido macro, né? E aí eu acredito que nós deveríamos ter uma percepção diferente. Não adianta pensar que pelo fato de eu separar o meu lixo e o planeta, na verdade, se perder em lixo diariamente, que isso eu deva ficar deprimido, arrasado com isso e simplesmente deixar de fazer alguma coisa. Eu entendo que quando nós nos dedicamos de corpo e alma a fazer alguma coisa que efetivamente move o nosso espírito e nos alimenta em dignidade, em respeito, em amorosidade, eu acho que nesse momento pouco importa o impacto que isso tem no planeta. No entanto, na medida em que nós nos sintamos fortes o suficiente naquilo que nós fazemos no micro, no sentido de que isso reforça o exercício da dignidade em nós, né? Dos valores que nós temos, eu acho que isso vai nos habilitando para ações macro. Quer dizer, na medida e quanto mais eu consigo me sentir íntegro e forte nas ações micro que eu faça, isso mais e mais me habilita para uma ação macro. Então, separar o meu lixo, ele não vai resolver o problema do planeta, mas ele me habilita a ações cada vez mais consequentes, cada vez mais consistentes. Ninguém, né, nasce do dia para a noite com consciência das coisas e já com a capacidade de intervir no planeta, de intervir no país ou na política de lixo da cidade. No entanto, cada uma das pequenas ações que a gente vai fazendo, vai desencadeando, e em que isso tem um eco muito forte no sentido de nos fortalecer, eu acho que isso sim é que vai nos habilitando para uma ação cada vez mais ampla, cada vez mais macro. Era isso. Deixo vocês à vontade, quem quer falar, participar. Bom, a gente deu aqui o nosso horário, mas se alguém ainda quiser falar alguma coisa, a gente pode abrir uns minutinhos, né? Eu queria falar um negócio. Na verdade, assim, eu queria deixar boa noite, gente,
Queria deixar aqui a possibilidade de, por exemplo, eu moro em Porto Velho. E eu já pesquisei em muitos locais, eu pesquisei no Google, né, por muitos locais onde eu posso deixar o lixo, onde eu posso deixar o óleo, e eu tenho uma enorme dificuldade de encontrar. Então, vocês estão falando de vários lugares, várias coisas, como cataquis, coisas que não consigo encontrar nas minhas pesquisas. Acho que seria legal se as pessoas que têm acesso ou têm mais conhecimento deixar aqui no chat, não sei, dos locais, não só daqui de Porto Velho, né? Tipo, tem gente de outros locais aqui também. Realmente, porque a gente quer fazer, mas aí fica meio que empacado, porque às vezes não tem o acesso aos locais próprios, né, apropriados, porque não adianta nada. Pelo menos assim, eu me sentia muito aquém, no sentido de, beleza, eu estou tentando fazer aqui uma coleta aqui em casa, mas onde é que eu vou deixar meu óleo? Onde é que eu vou deixar as coisas? E aí, é isso, né? Deixar aqui o pedido, se vocês puderem disponibilizar, não só daqui, né? É só isso, gente. Obrigada. Então, gente, a gente pode encerrar por aqui. Tudo bem para você, Sávio? Tudo perfeito. Então, vocês... Gostaria de agradecer. Oi? Eu sei que você vai fechar, mas assim, eu queria também pessoalmente agradecer, né, a tua presença, sabe? E deixar, né, assim, o convite para você poder estar conosco em outras situações, né? Porque eu acho que é muito importante, né, e um pouco dessa sensação que a gente tem de, né, que acho que a gente colocou, várias pessoas colocaram aqui, que você colocou, né, que o Nilson agora colocou. Eu acho que sempre, né, eu não acredito muito em coisas isoladas, né? Eu acho que nós somos um ser coletivo, né? Então, eu queria pessoalmente, né, te agradecer, e a Ana vai fazer aí o fechamento, mas na questão pessoal. Gostaria de agradecer também, né, em nome do grupo, em nome meu também, pela generosidade, né, em participar, estar aqui compartilhando a sua experiência, os seus conhecimentos, as suas individuações, né? E a gente costuma fazer toda a última terça-feira do mês, inclusive você, sabe, quem estiver por aqui hoje participou pela primeira vez, o Salve o Cinema, né, que é esse evento de hoje. E no próximo, a gente ainda não soltou a divulgação. Quem tiver interesse em saber, por favor, deixa um e-mail aqui do lado que a gente entra em contato, tá? E você quer falar alguma coisa, sabe? Mais alguma coisa? Agradecer a oportunidade, a receptividade de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência, do meu trabalho, dessa missão, né? Eu considero uma missão, o que eu faço, né? Não tem nenhuma, como alguém disse aqui, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser grande, de aparecer como um trabalho, blá, blá, blá. Não, eu acho que o que muda, né? O que, assim, de fato, você passa como valor, como verdade individual e conecta as pessoas, é você fazer aquilo que você acredita, mas, assim, fazer a sua parte, acima de tudo. É pouco, talvez, como a Keren falou, Keren, né? É isso mesmo. Como a Keren falou, eu quero levar meu óleo usado, me incomoda, eu quero fazer isso. Pode parecer muito pouco, e se uma pessoa mais desconectada escuta isso, deve achar que ela está preocupada com óleo de cozinha. Mas, enfim, mas são as pequenas atitudes que fazem a diferença, que mudam o nosso, né, nossa comunidade, nosso bairro, e contagia, né? E com isso a gente tem condições de fazer causar um impacto muito maior. E como a Beth falou, né, a gente é um ser aí, né, político também, né, e vivemos em comunidade, e o que a gente quer de fato é isso, né,
atingir esse nível, né, de atuação. E isso acontece primeiro no individual. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Eu vejo muito uma coisa do... Pode falar, Luz. Então, é rapidinho. Então, essa situação, né, que a gente começa a fazer individualmente mesmo, eu separo um óleo para levar para dar um destino certo, eu separo o lixo seco para dar um destino certo. Eu acho que são ações pequenas mesmo, né? E que eu, por exemplo, às vezes me sinto muito solitária, porque de repente eu separo dentro da minha casa. E quando é para jogar no lixo, eu vou jogar no lixo comum, que não vai separar, que vai botar tudo no mesmo bolo, né? Isso acontece na coleta de lixo da cidade, do município, né? Se a gente não direcionar mesmo para a coleta de lixo para mais que se dirigem a isso mesmo, vai tudo para a mesma vala, né? Só que eu vejo assim tudo isso, sabe, como que a gente considera um trabalho meio solitário no início, mas que tem um impacto coletivo, que foi o trabalho que você começou no Pão de Açúcar, né? Você começou sozinho e de repente a coisa foi tomando a amplitude que está hoje, né? E acho que é meio por aí mesmo. O trabalho é inicialmente solitário, mas que tem o impacto no coletivo mesmo. E lembrando que 1 litro de óleo jogado no rio polui uma imensa quantidade de água. Isso. Eu ia usar a imagem que eu gosto muito, que eu acho que eu vi bem isso, né, na tua fala, que é aquela coisa da pedrinha que a gente joga e vai as ondinhas ao redor dela, tomando cada vez maior proporção. E é assim que eu vejo essas ações e como é possível, né, e começar a partir de nós mesmos, como Jung diria também, né? E obrigada. Eu queria só falar, então, a última coisa. Todo mundo que está aqui hoje nesse chat, né, nesse pequeno fórum, certamente é formador de opinião. Então, nós temos que trazer para nós essa responsabilidade. Nós sabemos, né, nós termos consciência de que nós podemos afetar outras pessoas positivamente. A pequena atitude ali que a Keren falou, que a Meire falou, né, e que eu completei lá, né, lembrei, olha, mas 1 litro de óleo polui uma quantidade, é absurda a quantidade de água, sabe, que 1 litro de óleo polui. Então, assim, nós somos formadores de opiniões, nós temos o dever, sabe, de ser essa onda que a pedrinha que você falou, né, Aninha, vai provocar. E provoca a gente, contagia, atinge outras pessoas. E isso muda a nossa comunidade e muda, né, muito mais quando ela é multiplicada. Muito obrigado. Deixa eu fazer um convite, deixar um convite aqui a todos. Quem tiver interesse, depois pode fazer contato, porque nós não temos a divulgação pronta. A partir do dia 11 de novembro, toda quarta-feira, durante 6 semanas, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica vai promover encontros para discutir ancestralidade indígena. E acho que é um assunto, é um tema que nos interessa, pode nos interessar muito, acho que pode, né, nos ajudar nessas reflexões. E aí nós vamos ter a presença de várias etnias, né? A gente vai ter a presença da etnia Oromon, nós vamos ter da etnia Canoé, nós vamos ter da etnia Mura, nós vamos ter da etnia Caritiana, e nós vamos ter da etnia Suruí, nessa primeira rodada. Né? Então, vai ser na quarta, Dante? Vai ser quarta, provavelmente 19h30, ou 19 ou 19h30 Porto Velho, 20 ou 20h30 Brasília. Né? Começa no dia 11, e assim, tem uma sequência muito bonita, de trabalhos, a gente vai ter pajés, a gente vai ter, enfim, pessoas que representam essas etnias e vão falar sobre ambiente, vão falar sobre terra, vão falar sobre esses assuntos todos.
Então, e aí na sexta semana a gente vai ter uma coisa diferente, vai ter uma coisa especial, todo dia vai ser especial, né? Mas, então, quem tiver interesse, né, a divulgação está a caminho, então é só, pode mandar um contato, manda um oi para o GPA, né, no nosso e-mail, né, gpa.portovelho@gmail.com, para que a gente possa daí enviar o convite, né, que assim vai ser uma coisa muito bonita, né, o material já está sendo preparado, tal, tá muito bonito, tá muito bonito, eu acho que está imperdível, acho que vai ser um trabalho show de bola. Então, Sávio? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Os resistentes?